Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o próton e o nêutron, sobre a descoberta dessas duas partículas. Continuando nosso estudo sobre partículas elementares. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Esse estudo começou com uma introdução às partículas elementares, ao modelo padrão, e também discutimos sobre a escala de energia, sobre as medidas experimentais que são realizadas usando raios cósmicos ou aceleradores de partículas. E no último vídeo discutimos sobre a descoberta do elétron. E os vídeos que discutem a teoria por trás das partículas elementares foram uma introdução à física quântica, à relatividade especial e à mecânica quântica relativística, em particular sobre a equação de Dirac. Muito bem, no sentido de contextualizar, no último vídeo nós discutimos sobre a descoberta dos elétrons, que ocorreu em 1897 por Thomson, que rendeu o Prêmio Nobel em Física em 1906 a ele. Mas essa descoberta dos elétrons também acompanhou a elaboração de um modelo do átomo, feito pelo Thomson. E é o famoso modelo pudim de passas, em que os elétrons estão submersos os elétrons, que são partículas negativas, que como ele descobriu investigando os raios catódicos, os elétrons estão suspensos nessa massa que tem a carga positiva do átomo. Então você tem uma massa uniformemente distribuída que carrega toda a carga elétrica positiva do átomo. Muito bem. Esse modelo, ele tinha sérios problemas. Se você analisa o espectro de radiação emitido por um elétron, por um átomo como esse, devido à oscilação do elétron no átomo, você não consegue explicar as linhas espectrais dos átomos conhecidos. Aqui com esse modelo você só teria uma frequência de emissão para um determinado átomo. E não é isso que você observa, você vê um espectro, são linhas espectrais para cada átomo. E vem então outros resultados experimentais de um camarada chamado Rutherford. E realizando experimentos de espalhamento, ele concluiu que deveria haver um núcleo concentrando toda a carga positiva do átomo e praticamente toda a massa. Como foi feito esse experimento? Os experimentos de espalhamento envolvem um feixe de partículas, um alvo e um detector. O feixe utilizado por Rutherford era de partículas alfa, oriundas de uma fonte de rádio. Então você tem uma fonte de um elemento radioativo que emite partículas alfa. O que são partículas alfa? Sabemos hoje que são o núcleo do átomo de hélio, do hélio 4. Então, discutiremos mais adiante, mas são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essas partículas alfa eram emitidas, e se você faz um pequeno orifício nessa caixa onde encontra-se o material radioativo, o feixe, as partículas alfa sairão colimadas, sairão formando um feixe. E ele usou como alvo uma folha fina de ouro, uma folha bem fina para conter poucos átomos nessa folha, de átomos de ouro. O ouro foi usado porque é um material fácil de ser, ele é maleável, então é fácil de se produzir uma folha fina. E o detector utilizado foi sulfeto de zinco, que ao ser atingido por uma partícula alfa, ele deixa uma tênue
luminosidade, né? É possível ver onde a partícula alfa atingiu. E o resultado desse experimento foi surpreendente. Algo como você jogar uma bola de canhão, né, numa folha de papel e aquilo ricochetear e voltar, né, devido à colisão com uma folha de papel. Algo assim. Né? Então você jogava as partículas alfa e algumas voltavam com um ângulo muito grande com relação à linha de incidência do feixe de partículas alfa. E ele conseguiu explicar, a única forma que foi possível explicar esses resultados experimentais era de se supor que toda a carga positiva do átomo estava concentrada em um pequeno volume desse átomo. E esse pequeno volume continha praticamente toda a massa desse átomo. Ou seja, vem a ideia do núcleo atômico. O átomo teria um núcleo. Aqui você vê uma figura, talvez não seja a melhor das figuras, por quê? Porque aqui já está sendo mostrado a estrutura do núcleo em termos de prótons e nêutrons. Mas a ideia aqui do modelo de Rutherford é que teria um núcleo. Né? Saberemos mais adiante que esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. E os elétrons estariam ao redor desse núcleo. Claro, aqui não está em escala, né? O núcleo é muito menor do que essa distância que separa o núcleo dos elétrons. Mas isso é um esquema ilustrativo, naturalmente. Bom, Rutherford denominou o núcleo do átomo mais leve, o hidrogênio, de próton. Então, o hidrogênio, o núcleo do átomo de hidrogênio, possui apenas um próton. Essa foi a denominação que Rutherford usou. Né? E toda carga positiva e quase toda massa, por que quase toda massa? Porque você também tem os elétrons, que têm uma pequena massa, uma massa, nós sabemos, 2000 vezes menor do que a do próton e também do nêutron. Então toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo está concentrada em uma pequena região no centro do átomo. É a ideia do núcleo. Então aqui, como o núcleo do átomo mais leve, que é o átomo de hidrogênio, recebe o nome do próton, então consideramos essa como a descoberta do próton. Muito bem, o modelo de Rutherford era uma evolução, naturalmente, né, uma evolução com relação ao modelo de Thomson, e tinha pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo que vale a pena mencionar é que, naturalmente, ele está em concordância com os dados de espalhamento de partículas alfa. Claro, ele veio desse tipo de análise dos resultados, né, dos experimentos de espalhamento. Então, é claro que ele está em concordância com esses experimentos. Pontos negativos. O espectro de radiação dos átomos, né, pelo modelo de Rutherford, não está de acordo com o espectro experimental, com o espectro observado. Então, de novo, você tem um problema aqui. E qual é o problema? O problema é que elétrons em órbita ao redor de um núcleo, ele vai perder energia à medida que ele se propaga, né? E no seu movimento ao redor do núcleo. E à medida que ele perde energia, ele vai para uma órbita, continuamente ele vai para uma órbita de raio menor e menor e menor. E você não consegue, portanto, explicar a estabilidade dos átomos. Por que os átomos são estáveis, né, mesmo quando você observa a emissão de radiação, você vê o espectro de radiação, quando você excita os átomos, né, ao desexcitar ele emite uma radiação, né, e você observa as linhas espectrais, né, e por aqui você não consegue explicar, então, nem o espectro, nem a própria estabilidade dos átomos. Fosse assim, numa órbita espiralar, como se supõe pelo modelo de Rutherford,
você teria uma emissão contínua de radiação em diferentes frequências e você não teria a estabilidade, né? Então esses são pontos negativos importantes que precisariam ser resolvidos. Antes de dar continuidade, vale observar o seguinte: o experimento de Rutherford, o experimento que Rutherford utilizou de espalhamento, né, que usa um feixe, alvo e detector, é um modelo para os experimentos com aceleradores de partículas. Veja, nos experimentos com aceleradores é utilizado um feixe que pode ser de elétrons, pósitrons, né, vamos falar mais adiante sobre pósitron, próton, antipróton é a antipartícula do próton e íons pesados, né? Então você tem uma gama diferente de possibilidades para construir o seu feixe de partículas. E você utiliza não uma fonte natural, né, radioativa. Você pode utilizar aceleradores de partículas para produzir esse feixe. Claro, você ainda tem feixes aqui de nêutrons, feixes de neutrinos, que são partículas neutras, né, que aí eles são produzidos de uma forma secundária a partir de um feixe de partículas carregadas como esse. E os alvos utilizados hoje em dia são de diferentes materiais. Dependendo do propósito da física que se quer fazer, utiliza um determinado tipo de material ou outro material. E os detectores são, claro, muito mais complexos e sutis, né, para se obter as informações importantes que se deseja, tal como foi brevemente mencionado num vídeo anterior. Muito bem, então para explicar esses problemas do modelo de Rutherford, o Bohr ele postula algumas coisas, algumas ideias, né, são postulados que não se demonstram, né, são postulados que, como consequência de se adotar, de se supor esses postulados, você consegue montar um modelo que sim explica e está de acordo com os resultados experimentais. O postulado talvez mais importante, desculpa, vou voltar aqui, seja a quantização do momento angular do átomo. Supondo a quantização do momento angular e supondo que os elétrons só podem saltar de um determinado nível para outro nível, né, devido a essa quantização que ele propõe, esse modelo aí sim consegue explicar as falhas do modelo de Rutherford, né? E aí o cálculo por esse modelo do Bohr, o cálculo do espectro do hidrogênio está em completa concordância com os resultados experimentais. Então, com esses postulados que o Bohr propõe, o modelo consegue explicar o espectro, as linhas espectrais do hidrogênio. E mais, consegue também explicar a estabilidade do átomo. Bom, e aí advém dessa teoria, desse modelo do Bohr, que os átomos mais pesados são compostos por 2 ou mais prótons. Então você tem o hidrogênio composto por um próton e os mais pesados, eles são compostos por 2 ou mais prótons, né? Associados, naturalmente, devido a você encontrar átomos neutros, você tem associado um igual número de elétrons. Então o hidrogênio com um elétron, um próton e um elétron, o átomo de hélio com 2 prótons e 2 elétrons e assim por diante. Porém, nós temos um dilema agora. Infelizmente, o próximo átomo mais pesado, que é o hélio, ele de fato tem 2 elétrons. Ele teria então 2 prótons e de fato tem 2 elétrons. Porém, ele pesa 4 vezes mais do que o hidrogênio. Ou seja, ele tem 2 prótons apenas. Os elétrons não contribuem tanto para a massa, né? A massa do elétron é 2.000 vezes menor do que a do próton. E o átomo de hélio, possuindo apenas 2 prótons, como pode ele pesar 4 vezes, né, 4 vezes mais
do que o hidrogênio. E o próximo depois do hélio, que é o lítio, ele sim teria 3 prótons e, portanto, 3 elétrons, mas ele pesa 7 vezes mais que o hidrogênio. Claro, mais adiante eu vou falar sobre o isótopo, sobre a ideia dos isótopos, né? Eu estou me referindo aqui ao hélio 4, o isótopo mais comum, e o lítio 7, também o isótopo mais comum do átomo de lítio. E assim por diante. Então tem algo mais aqui que não é apenas o próton e o elétron, né? E esse problema só vai ser explicado com a descoberta do nêutron. Primeiro com a proposta, né, do nêutron e em seguida com a evidência experimental da existência dessa outra partícula. E quem fez o experimento categórico, né, de descoberta do nêutron foi o Chadwick, lá no laboratório do Rutherford, no laboratório de Cavendish do Rutherford. E recebeu o prêmio Nobel 3 anos depois da descoberta, que foi em 1932. O experimento que muitos já estavam realizando, né, envolvia o seguinte: a fonte de partículas alfa que o Rutherford, né, usou exaustivamente ao longo de sua vida toda, apesar de que, mesmo ele não querendo se envolver diretamente com o desenvolvimento de aceleradores de partículas, o Rutherford deu carta branca para alguns pesquisadores do seu laboratório, a saber, o Cockcroft e o Walton, e eles desenvolveram os primeiros aceleradores de partículas, né, um acelerador chamado de Cockcroft-Walton. Então, lá do laboratório do Rutherford, começou esse desenvolvimento de aceleradores, mas o próprio Rutherford, ele continuou usando fontes naturais para produzir o feixe de partículas que ele usaria para colidir com diferentes alvos. Pois bem, o Chadwick, ele usou então, e vários outros antes, né, uma fonte radioativa de partícula alfa, produzindo partícula alfa, incidindo sobre determinados materiais. E se observava uma radiação que era diferente. O resultado dessa colisão dessas partículas alfa com, por exemplo, o berílio, foi utilizado vários tipos de alvo, mas o berílio, né, que está mostrado aqui é um exemplo, essa radiação produzida depois da colisão era uma radiação que não era de partículas carregadas. Ou seja, ela não era defletida por campos elétricos ou magnéticos. Então se supunha, portanto, que era de partículas neutras. Bom, se conhecia, claro, a radiação eletromagnética, fótons. Então se supunha que poderiam ser raios gama, fótons de energia mais alta. Porém, quando se fazia o uso dessa radiação em outros materiais, o comportamento dessa colisão, dessa radiação estranha, misteriosa, com um outro corpo, um outro material, um outro alvo, o resultado era estranho. O resultado era de emissão de prótons. E então você poderia pensar que era um espalhamento Compton, tal como o espalhamento Compton, né, que fótons são espalhados por elétrons ou pelo átomo e os elétrons recuavam. Os elétrons eram recuados. E talvez aqui, pela energia envolvida, os prótons eram recuados e inclusive eram emitidos, eram ejetados desse alvo, né? Que eram de diferentes materiais. Bom, mas as evidências experimentais não estavam de acordo com o que se conhecia de radiação gama. Então não parecia ser fótons, parecia ser outra coisa. E se utilizou parafina, que é um hidrocarboneto que é muito rico em hidrogênio e, portanto, em prótons, se utilizou esse alvo, né, essa foi uma sacada do Chadwick, lá no laboratório junto com Rutherford, ele utilizou parafina, rica, portanto, em prótons, em hidrogênio e, consequentemente, prótons, e essa radiação arrancou muitos prótons. Essa radiação arrancou muitos prótons e não estava de acordo com a possibilidade de serem fótons.
E os resultados experimentais mostraram para o Chadwick que essa partícula deveria ter uma massa muito próxima à massa dos prótons. Estava aí, portanto, a conjectura, a descoberta do nêutron, a proposta de que uma partícula nova, que seria neutra e muito próxima do próton, em termos de massa e outras propriedades, né, que seria o resultado dessa colisão. Ou seja, a partícula alfa, hoje, assim, escrevendo em termos mais modernos, né, ou termos que elucidando um pouco mais o que seria a partícula alfa. Então, a partícula alfa colidindo com um alvo de berílio produziria nessa colisão carbono e nêutron. O nêutron, por sua vez, interagindo aqui com a parafina, que é rica em prótons, ejetava esses prótons. Bom, então o nêutron é considerado um primo do próton, mas é um primo eletricamente neutro. Um primo eletricamente neutro do próton. E agora, se você analisa então o hélio, que de fato tem 2 elétrons e 2 prótons, mas ele também tem 2 nêutrons no seu núcleo. E, portanto, você consegue explicar por que ele pesa 4 vezes mais do que o átomo de hidrogênio. Né? Porque o nêutron tem uma massa muito próxima da do próton. Então eles pesam praticamente 4 vezes o hidrogênio. E o lítio? O isótopo mais comum do lítio é o lítio 7, né? Por isso que ele pesa, aquele átomo considerado do lítio pesava 7 vezes o hidrogênio, e isso porque ele sim tem 3 prótons. Estava correto essa ideia de ter 3 prótons com 3 elétrons, né? Mas ele também tinha 4 nêutrons em seu núcleo, por isso ele pesa 7 vezes o hidrogênio. E se compreendeu que o número de nêutrons para um determinado para um determinado elemento é flexível. Essa é a ideia de isótopos, ou seja, são que têm o mesmo número de prótons, mas número diferente de nêutrons, número de nêutrons variável. Então por isso que você tem o hélio 3. O hélio 3 ele tem 2 prótons, ele continua tendo 2 prótons, mas ele tem um nêutron apenas. Né? E você tem os outros vários elementos, você tem diferentes isótopos. Né? Até mesmo para o hidrogênio. Quando você tem o hidrogênio com um nêutron, você tem um deutério. Né? Quando você tem 2 nêutrons, além de um próton, 2 nêutrons, você tem um trítio. Né? Então você tem, para cada elemento químico, você pode ter diferentes isótopos. Bom, a descoberta do nêutron é o marco final do que se pode considerar o período clássico da física de partículas elementares. O período clássico é esse que vem da descoberta do elétron, como vimos no vídeo anterior, para a descoberta do próton, do nêutron e também tudo que nos levou a crer na existência do fóton, né? Da quantização que vem da radiação de cavidade, radiação de corpo negro, que foi utilizada no efeito fotoelétrico e depois em vários outros experimentos que mostraram o caráter corpuscular da radiação, ou seja, estamos falando do fóton. Em suma, o status em 1932, dessa pergunta do que a matéria é feita, o status é o seguinte: você tem o próton, o nêutron, o elétron e o fóton. A massa do fóton é nula, a massa do elétron é dada por em termos dessa unidade, que é elétron-volt por c², né, a massa do elétron é de 511 keV por c². Utilizando lá a relação da energia de repouso, da relatividade especial, você facilmente consegue calcular a energia envolvida devido à massa do elétron e de qualquer outra partícula quando se escreve em termos de elétron-volt por c². E a massa do próton e do nêutron é muito próxima.
né, uma da outra. O nêutron é levemente mais pesado do que o próton. E eles têm uma massa 2.000 vezes maior do que o valor da massa do elétron. Muito bem. Completando então, fechando esse período clássico, agora nós temos 3 grandes ideias, ou melhor, 3 grandes problemas que terão como solução essas 3 partículas. O meson de Yukawa, na tentativa de explicar por que o núcleo é coeso, o que explica um próton estar tão próximo de outro próton dentro do núcleo atômico. Na dimensão que é do núcleo dentro de um átomo, que força pode explicar a existência de um próton junto com outro próton e ainda tendo nêutrons, né, que também estão fortemente ligados dentro desse núcleo, apesar de serem neutros. A resposta, a solução para esse problema, qual é o problema de novo? O que mantém o núcleo coeso é a ideia do meson de Yukawa. Depois, para o problema da energia negativa, inclusive com uma densidade de probabilidade negativa que você tem quando você junta a relatividade especial com a mecânica quântica, né, na mecânica quântica relativística, você tem soluções de energia negativa, matematicamente com energia negativa, né, e isso levou ao Dirac a postular a existência de antipartícula, né, e depois foi descoberto experimentalmente o pósitron de Dirac. E também o problema do decaimento beta do nêutron, né, ou de elementos radioativos. E como solução para esse problema do decaimento beta, você tem a conjectura do neutrino, o neutrino de Pauli. Muito bem, essa é a figura do modelo padrão das partículas elementares. Aqui você tem os quarks, aqui você tem os leptons e aqui você tem os bósons intermediadores das forças. Da força fraca, da força eletromagnética, da força forte e ainda o bóson de Higgs, que atribui massa às partículas elementares, com exceção dos neutrinos, que não têm a sua massa explicada por esse bóson de Higgs do modelo padrão, tal como o conhecemos hoje. Muito bem, nós queremos encontrar, né, essas partículas do modelo padrão. E o que nós já descobrimos? Nós já descobrimos o elétron, o fóton, o próton e o nêutron. Porém, o próton e o nêutron não são partículas elementares. Eles são compostos por quarks up e down, como veremos adiante. Mas sim, o elétron e o fóton são 2 dessas partículas do modelo padrão e que já investigamos a descoberta dessas partículas. Muito obrigado e visitem o nosso canal para ver os outros vídeos relacionados a esse e outros assuntos de física.